Ontem eu escrevi essa coluninha muito rápida e mandem superchats para eu continuar escrevendo, tá, gente? Falando a respeito, novamente, o Henry Kissinger é o assunto da semana. E aí eu falei aqui a morte do criminoso internacional Henry Kissinger e uma recomendação de livro. Conheça o livro A História do Conceito de Latin America nos Estados Unidos, do cientista político João Pérez. É um novo livro que está em lançamento agora, pela editora Contracorrente. Para quem não conhece a Contracorrente, tem livros muito bons publicados para todo mundo que nos acompanha. E vamos falar um pouquinho do Kissinger e dessa noção aí imperialista da América Latina para vocês ficarem por dentro de tudo. Comecei o texto com o número de mortos, né? Quase 4 milhões de mortos no Vietnã. Tem alguns números que dizem que são 3. Meio milhão no Camboja, 3 milhões em Bangladesh, 200 mil mortos no Timor-Leste e o apoio restrito às ditaduras do Chile, onde Pinochet era seu amigo, da Argentina e do Brasil. Esse era Henry Kissinger, o diplomata de 100 anos que faleceu no dia 29 de novembro de 2023. Tratado como um gênio. Aliás, deixa eu checar uma coisa aqui só antes de seguir. Um segundo só, gente. Vão curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando para que todos acompanhem aqui. A gente preza muito pelas informações corretas, meus queridos e minhas queridas. Só para todo mundo ficar por dentro de tudo e a gente não perder absolutamente nada. É isso mesmo, é dia 29 de novembro que ele faleceu. Vamos voltar aqui para a tela dividida e vamos falar essa notícia aqui. Tratado como gênio por um prêmio Nobel vergonhoso no acordo do fim da Guerra do Vietnã, Kissinger foi descrito pela Rolling Stone, pelo New York Times e pelas mídias de esquerda pelo seu verdadeiro adjetivo, criminoso de guerra. E um criminoso que nunca pagou por seus crimes por ser representante da política externa dos Estados Unidos da América. Em contato com a Folha Democrata, o doutor em ciência política João Pérez Jr., responsável pelo site Manchetômetro, nos recomendou seu novo livro, A História do Conceito de Latin America nos Estados Unidos, em cima dos acontecimentos recentes envolvendo Henry Kissinger. O livro aborda as representações da América Latina e dos latino-americanos produzidas nos Estados Unidos desde o início do século XIX até o final do século XX. No material, o autor mostra a concepção por parte dos americanos de um outro latino que ocupa o continente americano e esteve ligado desde a sua origem a percepções racistas e preconceituosas, utilizando conceitos de teoria da modernização, estabilização política, dependência e os estudos do corporativismo. A América Latina é exposta no livro como algo diametralmente oposto aos Estados Unidos e ao mesmo tempo traçando as conexões de cada uma delas com a política externa dos Estados Unidos. Ferris aborda os chamados Latin America Studies. Eu vi isso daí quando eu estava na minha graduação de jornalismo, tá, gente? Que desde a sua criação estiveram diretamente conectados com os interesses políticos e econômicos daquele país na América Latina. O livro, lançado neste ano, tem 500 páginas e está disponível para compra no site da editora Contracorrente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link da notícia aqui para vocês prestigiarem, que é muito importante. E vou também pedir aí para vocês comprarem lá no site da Contracorrente. O livro está, vamos ver aqui no site. Eita, nós, não está aqui ainda, será? Vamos ver se está aqui entrando diretamente na homepage deles. Vamos ver se a gente acha aqui. Enfim, se vocês quiserem comprar o livro, tem aqui o site da Contracorrente que eu vou deixar aqui para vocês verem. E a gente continua aqui fazendo aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. É fundamental entender a política externa dos Estados Unidos para, além das atrocidades de Kissinger, entender por qual razão ditaduras militares foram implementadas no nosso continente e qual é a natureza da abordagem deles no Oriente Médio e em locais das chamadas guerras por procuração. Meus queridos e minhas queridas. Guerra por procuração é guerra encomendada, tá, gente? Guerra privada, guerra feita justamente à moda americana que a gente tem visto aí no Oriente Médio. Vamos para outro texto do Kissinger, mas esse escrito pelo craque Jamil Chad, só pra gente acompanhar aqui e não perder absolutamente lá no UOL. Kissinger, o criminoso de guerra. Vamos ler aqui o texto do Jamil, que escreve de Genebra, diretamente da ONU.
a respeito de tudo que acontece. Em 16 de setembro de 1976, diplomatas americanos alertaram Henry Kissinger, que morreu na noite desta quarta-feira aos 100 anos, sobre a existência da ação da Operação Condor na América do Sul. Mas a ordem de um dos ícones da política externa americana naquele momento foi clara: arquivar qualquer denúncia que pudesse existir sobre o tema e simplesmente não agir. Dias depois, em pleno centro de Washington, era assassinado o ex-chanceler chileno Orlando Lettier, aliado de Salvador Allende. A vítima era considerada como um dos principais nomes da organização de um governo do Chile no exílio depois do golpe de Estado promovido por Augusto Pinochet em 1973. Seriam necessários 30 anos para que John Kerry entregasse a Michelle Bachelet um pendrive com mais de 300 documentos secretos dos Estados Unidos sobre o caso, que abalou a região. Em seu livro O Brasil contra a Democracia, o pesquisador e jornalista Roberto Simon também publicou revelações importantes sobre o papel de Kissinger na América do Sul e em especial no Chile. Num trecho, ele conta como havia, no final dos anos 60, uma pressão interna no governo dos Estados Unidos. Só um minuto, gente. No governo dos Estados Unidos para que Richard Nixon prestasse mais atenção no quintal americano. O maior argumento de autoridade, porém, vinha do general Vernon Walters, o ex-aliado no Rio por quem Nixon tinha adoração. Nos dias entre a eleição e a posse de Allende, o general foi enviado ao Brasil e à Argentina para consulta com militares dos dois países. Ao final da viagem, Walters escreveu um memorando no qual defendia 3 pontos: o aumento de venda de armas aos países-chave da região, a aceitação do papel dos militares como guardião da ordem, sem julgá-los pelos padrões da Constituição americana, e a ideia de que os Estados Unidos não ocupassem o espaço latino-americano, outra potência global o faria. Olha que perversidade, gente. Os caras... O que esse artigo do Jamil tá dizendo? Os Estados Unidos da América botaram juntas militares, grupos militares para governar o país durante 21 anos. Essa é a herança maldita que o Kissinger trouxe. E no caso do Chile foi mais violenta porque eles assassinaram o presidente da República democraticamente eleito. Então não caiam na ladainha do Estadão, não caiam na ladainha das relativizações da Folha, embora a Folha de São Paulo eu acho que relativizou menos, de que esse cara é Nobel da Paz. Esse Nobel da Paz no Vietnã é uma vergonha. Esse homem representava a política externa americana no século XX, que foi um desastre. Um desastre completo. Isso precisa ficar muito claro. E é muito bom que o Jamil escreva sobre isso, até relembrando também os documentos, toda a parte de documentação que a gente tá vendo, inclusive sobre a ditadura chilena. Vamos continuar acompanhando aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo. Na cópia do relatório que chegou em suas mãos, Nixon escreveu à caneta um recado para Kissinger. Kay, leia este memorando do Walters novamente e faça com que ele seja implementado em todos os seus aspectos. A palavra todos o presidente marcou com um grifo duplo. E assim ocorreu. Celebrado como grande intelectual e artífice do mundo no século XX, a abertura da China no caso, Kissinger passou a ser acusado de ter ignorado de forma deliberada ou por omissão milhões de vidas humanas. E as pessoas não estão erradas. Ou, como dizia a escritora Juliana Monteiro, o escândalo de chamar essas mortes de dano colateral. Havia um argumento maior em jogo, a busca da hegemonia dos Estados Unidos. Em 2001, o Arquivo da Segurança Nacional da Universidade de George Washington publicou documentos secretos que confirmavam pela primeira vez que o governo indonésio lançou a sua sangrenta invasão no Timor-Leste em dezembro de 1975, com a concordância do presidente Gerald Ford e do secretário de Estado Henry Kissinger. Cerca de 200 mil timorenses morreram durante os 25 anos de ocupação. Naquele mês,
em 1975, Ford e Kissinger se reuniram com o então presidente indonésio Suharto durante a breve escala em Jacarta, enquanto voltavam de Pequim. Cientes de que Suharto tinha planos de invadir o Timor-Leste e que a invasão era legalmente problemática, em parte devido ao uso pela Indonésia de equipamentos militares dos Estados Unidos que o Congresso havia aprovado apenas para autodefesa, Ford e Kissinger queriam garantir que Suharto agisse somente depois que eles retornassem ao território dos Estados Unidos, afirmou a universidade ao publicar esses dados. A invasão ocorreu no dia 7 de dezembro de 1975, no dia seguinte à partida deles, resultando na ocupação violenta e sangrenta do Timor-Leste por um quarto de século. Henry Kissinger sempre negou que houvesse havido qualquer discussão substancial sobre o Timor-Leste durante a reunião com Suharto, mas um telegrama recém-classificado do Departamento de Estado em dezembro de 75 confirma que essa discussão ocorreu e que Ford e Kissinger aconselharam Suharto de que é importante que tudo o que você fizer seja bem sucedido rapidamente, meus queridos e minhas queridas. Os caras então imprimiram em 2 vias e autorizaram tudo. As revelações apontaram também que, quando Suharto disse a Ford e Kissinger que estava prestes a ordenar uma invasão, a resposta foi apenas uma advertência de que seria melhor que isso fosse feito depois que voltássemos. A invasão começou no dia seguinte. Kissinger disse a Suharto que o uso de armas fornecidas pelos Estados Unidos na invasão, equipamento de acordo com a lei dos Estados Unidos, não poderia ser usado em operações militares ofensivas, poderia criar problemas, mas indicou que eles poderiam interpretar a invasão como uma autodefesa. Em 12 de agosto de 75, alguns dias depois da tentativa de golpe do Timor-Leste, Kissinger observou que uma tomada de poder pela Indonésia ocorreria mais cedo ou mais tarde. 6 meses após a ocupação do Timor-Leste, Kissinger reconheceu aos altos funcionários do Departamento de Estado que a ajuda militar dos Estados Unidos havia sido usada ilegalmente e deu a entender, pelas suas próprias dúvidas sobre a invasão, que Washington não havia retomado de bom grado as relações normais com Jacarta. Pelas contas do historiador da Universidade de Yale, Greg Grandin, entre 1969 e 1976, a política externa de Kissinger foi responsável por de 3 a 4 milhões de mortos. Em recentes artigos publicados, o vencedor do prêmio Pulitzer de 2020 ainda conta que Kissinger aconselhou Nixon a bombardear de forma secreta o Camboja, país que sequer estava em guerra contra os Estados Unidos. Agora sabemos muito mais sobre outros crimes de Kissinger, o imenso sofrimento que ele causou durante os seus anos no cargo público. Ele deu luz verde a golpes de Estado e possibilitou genocídios. Disse aos ditadores que matassem e que torturassem rapidamente, vendeu os curdos e comandou uma operação mal feita para sequestrar o general chileno René Schneider, na esperança de atrapalhar a posse do presidente Salvador Allende, que resultou no assassinato de Schneider. Sua mudança pós-Vietnã para o Oriente Médio deixou a região em caos, preparando o terreno para crises que continuam a afligir a humanidade, escreveu. Mais recentemente, ele apoiou a guerra contra Saddam Hussein e quando, em 1999, o juiz espanhol Baltasar Garzón pediu a extradição de Augusto Pinochet, Kissinger foi um dos personagens internacionais a sair em apoio ao ditador chileno, meus queridos e minhas queridas. Na lápide de Kissinger certamente devem constar seus feitos para desenhar o mundo no qual vivemos hoje. Ali também deve constar o infame Prêmio Nobel da Paz que o americano recebeu, alvo de um constrangimento até hoje para Oslo. Mas na pedra também estão as sombras de milhares de nomes de vítimas das suas políticas. Quem mata, gente, o Kissinger não apertou o gatilho. Quem mata também são esses poderosos que têm a caneta na mão. E esse cara foi primoroso nessa questão do uso da própria caneta. É uma coisa muito terrível que a gente acompanhou e a gente vai continuar vendo aí todas as principais informações, meus queridos e minhas queridas. Vamos fazer bem o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Vamos então para o comentário do Reinaldo Azevedo a respeito do Kissinger. Kissinger era detestável, mas o mundo corria menos risco com ele.
diz o Reinaldo Azevedo. Vamos ler o que ele falou aqui. Colunista do UOL, Reinaldo Azevedo, afirmou durante o programa Olha Aqui que, apesar do ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger ser uma figura detestável e odiável, o mundo corria menos riscos com ele. Desde lá atrás, o Kissinger alertava que a política de expansão da OTAN tensionava as relações com a Rússia. E ele conseguia enxergar... Deixa eu ver uma coisa aqui só. E ele conseguia enxergar antes os grandes lances. Foi o último grande da diplomacia mundial e morre agora, mesmo sendo uma figura detestável e em muitos aspectos e justamente odiável em muitas circunstâncias. O fato é que com ele o mundo corria menos risco do que hoje, com alguns bobalhões que andam por aí. Morreu um grande da diplomacia mundial e do realismo político. Kissinger era considerado um dos principais nomes da diplomacia dos Estados Unidos na era do pós-Segunda Guerra Mundial e morreu ontem, dia 29 de novembro, aos 100 anos. E apesar de ser ganhador do Prêmio Nobel da Paz, também possui uma biografia repleta de passagens controversas por capítulos sombrios da história dos Estados Unidos, como o apoio ao golpe de Estado no Chile em 1973 e a invasão do Timor-Leste em 1975 e, acima de tudo, a Guerra do Vietnã. Durante o programa, Reinaldo destacou que há tempos o ex-secretário já alertava sobre o risco de uma guerra com a Rússia devido à expansão da OTAN. Em 2014, já antes, Kissinger dizia que a expansão da OTAN iria gerar uma guerra com a Rússia e que isso era errado. Kissinger deixou claro que jamais a Ucrânia poderia fazer parte da OTAN, tanto que disse que a Rússia não poderia ocupar a Crimeia. Até hoje você tem porta-vozes da atual concepção dos Estados Unidos e quase porta-vozes da OTAN que ficam repetindo a máxima de que a expansão da OTAN nada tem a ver com a guerra na Rússia. E quando você fala isso, parece que você está justificando a invasão da Ucrânia. Eu não estou justificando a invasão da Ucrânia. Estou lembrando de um cara que disse lá atrás que isso não daria certo porque a Ucrânia é um espaço da existência política da Rússia. Meus queridos, minhas queridas, nisso o Reinaldo tem razão mesmo. O colunista do UOL também pontuou que em uma palestra realizada recentemente no mês de outubro, Kissinger afirmou que a grande tarefa da China e dos Estados Unidos era cuidar da paz. O ex-secretário, inclusive, foi um dos responsáveis pela relação pacífica entre as duas grandes potências. É o grande artífice do acordo entre China e Estados Unidos e fez isso em um governo de direita, o que é espetacular. Sim, apoiava as ditaduras da América Latina e tem responsabilidade de um morticínio no Camboja, porque era secretário, mas é o cara que fez o acordo entre os Estados Unidos e a China, e ao fazer esse acordo, ele isolou a União Soviética e criou uma tensão entre os dois impérios comunistas. A China moderna, em grande parte, e por isso há um lamento enorme na China pela morte dele, se deve a Kissinger, que tinha uma visão de política externa que o levaram a grandes escolhas que mudaram o mundo. Eu seria menos elogioso, né, Reinaldão? Porque é uma coisa bem complicada isso aí. E principalmente o morticínio que ele provocou nos países pobres da Ásia. Mas legal, bem elaborado o ponto de vista dele, bem interessante para todo mundo ficar por dentro de tudo.